Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 19. Ele nos diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Oremos. Gracioso Deus, eterno e santo Pai, no nome de Jesus nós oramos e pedimos a direção do Teu Espírito para esta pregação de hoje à noite. Que o Teu Espírito fale de forma poderosa aos nossos corações e que nós saiamos daqui tocados, fortalecidos e impactados com a Tua Santa Palavra. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, de modo que nós saiamos daqui edificados por Tua Palavra. Que Teu Espírito tome os meus lábios, tome minha mente e que fale conosco, Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesta noite e glorificado. Que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. Este é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha que cena interessante. Diante dos nossos olhos e diante dessa leitura que nós fizemos aqui, está um homem que era o inimigo número 1 da igreja. Agora imagine que de repente, meus irmãos, essa pessoa que mais atormentava a igreja de Cristo, esse homem que perseguia, que tinha ódio dessa nova religião que surgiu, imagine que de repente agora, meus irmãos, esse perseguidor, ele agora cai no chão e tem a sua vida drasticamente transformada. É literalmente a mudança da água para o vinho. É Saulo. É este homem que nós estamos fazendo
a leitura. E para nós entendermos um pouco do que está acontecendo aqui no capítulo 9, é importante que nós façamos um retrocesso a tudo que nós vimos até aqui. Nós vimos que Cristo funda a igreja fica esperando pelo Espírito Santo, e quando ele desce, o povo é tomado pelo Espírito Santo, fica cheio desse Espírito, e agora Pedro começa a pregar a palavra de forma ousada, poderosa, de modo que 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro, e 5.000 se convertem na segunda pregação de Pedro, totalizando um total de 8.000 pessoas convertidas ao cristianismo. Fora essas 8.000 que se converteu através das pregações de Pedro, o texto nos fala, durante a nossa leitura, que todos os dias o Senhor acrescentava a fé, a igreja. A igreja estava crescendo em números. A igreja estava crescendo em fama. Os discípulos estavam se tornando conhecidos. A Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos estavam tão conhecidos que multidões vinham de vários lugares a fim de serem curadas, a fim de terem suas necessidades resolvidas. E ali, com aquela multidão que se reunia, muitos criam no Evangelho, muitos se arrependiam dos seus pecados. Mas nós sabemos que, como tudo na vida, sempre há dificuldades, meus irmãos. E ali, mediante aquele crescimento da igreja, a igreja começa a sofrer alguns empecilhos, algumas afrontas, alguns ataques para tentar impedir o crescimento dessa igreja. Começa primeiro com a perseguição que surge do povo judeu, querendo barrar o crescimento do evangelho, porque entendia que não podia falar no nome de Cristo, porque entendia que a fala desse povo estava afrontando tanto o templo quanto a lei de Moisés. Então, alguns religiosos da época, inflamados pela inveja, inflamados pela ira, inflamados por ódio em seu coração, começa a tentar barrar o crescimento dessa igreja. E até então, meus irmãos, são ataques sutis, são ataques pequenos, são ataques que tentam minar a estrutura da igreja por fora. A gente vê, por exemplo, que os discípulos foram por 2 vezes levados ao Sinédrio. Ali no Sinédrio, esses discípulos, eles foram esbofeteados, eles foram questionados e eles foram proibidos de pregarem no nome de Jesus. Quando os discípulos eles saem da primeira prisão, a palavra do Senhor diz que ele volta para a igreja, se reúne com a igreja e ora pedindo que Deus dê mais força, dê mais ousadia, dê mais encargo para que pregue a palavra de forma ousada. Consequência, os discípulos pregam a palavra de forma ousada, mas pessoas se rendem ao cristianismo. A fama dos discípulos cresce e surgem mais perseguições. Pela segunda vez, os discípulos é levado perante o Sinédrio novamente para poder responder questionamentos. E novamente eles são proibidos de pregar no nome de Jesus. Eles recebem uma surra, são soltos, eles saem alegres por terem se achado dignos de participarem do sofrimento com Cristo. E após isso, meus irmãos, eles voltam a pregar no nome de Jesus. A igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo. Surge a necessidade de se levantar diáconos para poder não pesar os apóstolos devido ao número de trabalho que eles estavam tendo. Levanta-se Estevão e mais 6 como diáconos. Estevão, um jovem cheio de autoridade do Espírito Santo, ele debatia com os religiosos e ninguém conseguia vencê-lo no argumento, porque não conseguia vencer tanto a sabedoria como o Espírito pelo qual ele falava. Então, na pregação de Estevão, que ele divide em 4 partes, mostrando que o povo sempre rejeitou os enviados de Deus, mostrando que Deus não se resume a templos feitos por mãos humanas,
e mostrando que aquele povo que estava perseguindo a igreja eram os mesmos que perseguiram os profetas do passado, que mataram os profetas do passado e que também mataram a Cristo. Resultado, Estevão morre. E quando Estevão morre, vejam a figura que está ali, Saulo. A Bíblia diz que aqueles homens que pegam as capas para poder, pegam as suas capas, entregam na mão de Saulo e vai apedrejar Estevão. E o texto diz que Saulo, ele aprova a morte de Estevão. Mas não só isso, meus irmãos. O texto diz que ele não somente aprova, como ele começa a perseguir a igreja de forma impetuosa. Para você ter ideia, meus irmãos, a perseguição de Paulo, do ponto de vista humano, essa ira de Paulo, esse respirar de ameaça de morte que ele tinha contra os discípulos e contra a igreja de Cristo, era uma ameaça verídica de acabar com o crescimento da igreja. Porque, meus irmãos, se levanta agora contra a igreja de Cristo, não é um homem qualquer. Não é um perseguidor religioso qualquer, é Saulo de Tarso. E tem algumas razões, meus irmãos, que aos olhos humanos seria impossível parar Saulo. E seria mais impossível ainda que ele se convertesse ao cristianismo. A primeira razão, meus irmãos, para que som. A primeira razão, meus irmãos, para que Saulo... som. Só um pouquinho para mim. Som. Aí. Agora vai, né? Mas como eu estava falando, meus irmãos, a primeira razão pela qual era impossível aos olhos humanos Saulo se converter ao cristianismo é que envolvia status e poder. Saulo, meus irmãos, ele tinha carta de autorização, ele tinha apoio das autoridades e ele era prestigiado. Era um homem muito culto. Era um homem muito importante. Ele não era, meus irmãos, um marginal qualquer. Ele era um homem, um agente do sistema religioso. Ele tinha autoridade. Ele tinha poder, ele tinha relevância. Então, meus irmãos, converter alguém assim implicava, meus irmãos, a derrota do poder humano. Nós vimos aí como no meio político o poder é um fator determinante para fazer alguém se tornar orgulhoso e imparável. Nós vemos isso, meus irmãos, no nosso reflexo da sociedade. Agora imagine Saulo, Paulo, um homem importante. Imagine converter alguém com esse calibre. Isso, meus irmãos, iria implicar em derrota do poder humano que protege o sistema. Mas tinha, meus irmãos, também uma segunda razão pela qual era impossível aos olhos humanos parar e converter Paulo ao cristianismo. O segundo motivo era o zelo religioso e sincero que ele tinha. Paulo, ou Saulo, antes da conversão, né, na verdade, o nome não muda. Saulo tem uma origem, Paulo tem outra. Mas Paulo, meus irmãos, ele perseguia a igreja, não era porque simplesmente ele odiava o caminho ou o cristianismo. Mas era porque ele tinha um zelo muito grande pela lei. Ele era fariseu, conforme nós vimos em Filipenses 3:5.
Paulo ele foi formado aos pés de Gamaliel, que foi um fariseu muito importante da sua época. Então, ele tinha um modelo de fidelidade à lei. Ele era zeloso, ele era fiel à lei. E essa perseguição ao cristianismo se dá justamente por conta desse zelo de Saulo. Ele queria proteger, guardar a lei. E como nós vimos, meus irmãos, no Novo Testamento, as críticas mais duras de Jesus Cristo não foram para os pecadores, foram para os religiosos da sua época. Jesus fez várias acusações, chamou de sepulcros calhados, chamou de hipócritas, disse que ia para a casa das viúvas apenas comer e como retribuição fazia orações vãs. O religioso tem um coração duro, ele é vacinado contra a verdade. Então, meus irmãos, esse tipo de fervor que Paulo tinha, raramente iria se render a Cristo por ferramentas humanas. Pelo contrário, meus irmãos, esse tipo de fervor religioso, esse tipo de zelo, fazia com que ele fosse ainda mais impetuoso contra aquilo que ele considerava heresia. E era isso que Saulo fazia. Ele considerava o cristianismo heresia. Então a força de Paulo era justamente para acabar com essa heresia, do seu ponto de vista. Então Paulo, como eu falei, era uma ameaça número 1 da igreja. Do ponto de vista humano, tinha tudo para parar o crescimento da igreja. Tinha tudo para barrar o crescimento, porque ele tinha o poder do Estado. Ele tinha os braços do Estado, do poder, para barrar o crescimento da igreja. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Nós somos livres, nós adoramos aqui de portas abertas, mas pode surgir um decreto a qualquer momento que proíba que o templo seja aberto. É basicamente esse poder que Saulo tinha. Um poder que proibia o cristianismo. E ele fazia isso por zelo religioso. Mas um outro fator determinante que impossibilitava a conversão de Paulo e o tornava inimigo número 1 da igreja, um inimigo forte que poderia acabar o crescimento da igreja, é que ele era um inimigo declarado da igreja. Ele não era alguém que ficava em cima do muro. Ele não era alguém que estava no meio termo. Ele já tinha sua mente formada, e na mente de Paulo, a igreja é em minha inimiga número 1. Ele não apenas discordava da igreja, meus irmãos, mas nós vamos ver nos relatos que ele perseguia a igreja, que ele prendia, que ele aprovava execuções. Era esse o Saulo que está aqui no capítulo 9, a caminho de Damasco. Inclusive, o texto nos mostra que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e ele estava se dirigindo ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou uma mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse é o coração de Saulo. Era esse Saulo que estava perseguindo a igreja. Um homem com um poder muito grande, um homem com uma importância muito grande, um fariseu de uma relevância extraordinária. E a quarta razão pela qual tornava essa conversão de Paulo ainda mais impossível era a ausência de dispositivos humanos ou de alguém que fizesse uma intermediação com Saulo e tentasse parar Saulo de fazer essas coisas. Não tinha conversa não, meus irmãos. Todos eram considerados inimigos. Não havia negociação para Saulo. Não havia meio de persuasão natural, de uma conversa. Porque às vezes, na nossa realidade, nós temos pessoas que discordam de nós, mas nós podemos nos sentar com essas pessoas e debater. E possa ser que através de uma conversa nossa, nós levemos essas pessoas
o conhecimento da verdade. Mas para Paulo era inegociável. Era impossível. Não tinha, meus irmãos, conversa com Saulo. Saulo ele era exatamente o oposto de alguém que viria a ser um discípulo. Ele era alguém que perseguia a igreja com todas as suas forças e que odiava com todas as suas forças os discípulos de Cristo. Primeiro versículo, ele respirava ameaças de morte. Era um búfalo solto, bravo, atrás da igreja, meus irmãos, querendo matar os discípulos e qualquer um que seguisse o caminho. Então era impossível aos olhos humanos a conversão de Paulo. Então, como é que alguém assim, com um coração tão duro, um coração tão obstinado se converte? É a ação da graça, meus irmãos. Aqui quebra todo o argumento daquelas pessoas que acham que a gente tem poder de persuasão, de levar alguém a se converter. Meus irmãos, quem é que ia conversar com Saulo? Deus falou com Ananias, vá lá falar com Saulo. Ananias, Senhor, esse homem persegue a igreja, esse homem tem uma boa fama. Deus falou com o homem estava com medo de ir lá falar com Saulo. Era um homem terrível. Mas o que é que acontece, meus irmãos? A graça do Senhor alcança aquele homem. A graça do Senhor chega para Saulo. E aqui nos levanta um alerta muito importante para nossas vidas. Porque às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós achamos, não tem mais jeito para elas. Não tem mais possibilidade de se converter. Talvez seja um parente seu que você conhece, que é obstinado, que é duro de coração. Talvez seja alguém que odeie o cristianismo, que odeie a sua fé, que odeie o seu comportamento, que odeie o seu modo de pensar. Mas nós devemos olhar para essas pessoas, meus irmãos, à luz do que aconteceu aqui com Saulo. Ele se converteu. E aqui nos revela 3 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, meus irmãos, a revelação soberana de Cristo para a vida de Paulo. E o confronto que inverte toda a trajetória da vida daquele homem. Os versos 1 ao 9 nos mostram, meus irmãos, essas verdades. Saulo, ele segue para Damasco com autoridades para aprender. No caminho, uma luz do céu o envolve, ele cai por terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja que coisa interessante, meus irmãos. Um homem que estava respirando ameaças de morte, está indo a caminho de Damasco, e ele encontra uma luz. E aquela luz se encontra com Saulo, meus irmãos. E essa luz é o símbolo do poder redentor, que desmascara e abre os olhos do mais vil pecador, meus irmãos. Saulo estava cego pela sua religiosidade. E aqui nós enxergamos os perigos das religiosidades. Paulo estava perdido no seu próprio entendimento, naquilo que ele entendia que era o certo. Um fariseu assíduo, um religioso impetuoso, mas que teve um encontro com a luz de Cristo. E essa luz é um símbolo da redenção, meus irmãos. E talvez nós fomos Saulo em nossa caminhada. Talvez nós nos endurecemos o nosso coração contra a igreja do Senhor. Mas a graça e a luz de Cristo nos alcançou, meus irmãos. Assim como alcançou Saulo. Aquele homem pensava que estava perseguindo o povo de Deus, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. E aqui vai um alívio para as nossas vidas e ao mesmo tempo uma advertência. Um alívio por quê? Porque nós temos agora a convicção de que quando sofremos, melhor dizendo, como igreja, quando somos perseguidos, na verdade, a perseguição não é contra nós, é contra Cristo, é contra Jesus. E o nosso conforto é que é Jesus quem responderá por nós, meus irmãos.
A segunda verdade é que há esperança para a pessoa de coração mais duro que existe. Nós vimos aqui, meus irmãos, que era impossível que esse homem se convertesse, mas a luz de Cristo chegou para a vida de Saulo. A luz de Cristo alcançou a vida daquele homem. E agora, meus irmãos, o perseguidor se encontrou com aquele que ele estava perseguindo. Não era a igreja que Saulo estava perseguindo. Ele estava perseguindo a Jesus Cristo. E quando a luz se revela a Saulo e as escamas tomam os seus olhos e a cegueira espiritual sai da vida de Saulo e os seus olhos espirituais se abrem, porque veja, quando Paulo se encontra com a luz, duas coisas acontecem. Primeiro, os olhos carnais são fechados e os olhos espirituais são abertos. E quando seus olhos carnais se fecham e ele escuta aquela voz perguntando para ele: por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Saulo estava esbravejando, aquele homem bravo, feroz, ficou fraco diante da luz de Cristo. E a pergunta de Cristo: por que me persegue, meus irmãos? Ela tira o foco da pessoa que estava perseguindo, do ódio ao cristão, e faz ele acordar para a vida. E ele vê que ele estava cego pelo seu próprio entendimento. A reação de Saulo, meus irmãos, ela é um símbolo prático da conversão. Que a conversão ela começa com uma incapacitação das próprias forças humanas. Quando a luz brilhou sobre Saulo e ele ficou cego, a sua capacidade humana já tinha sido barrada, já tinha sido parada, meus irmãos. Agora só restava para Saulo confiar na voz que ele estava ouvindo. Agora só restava a Saulo seguir a Jesus, a quem estava falando com ele, meus irmãos. E aqui nós vemos que a conversão, ela sempre começa com uma revelação que primeiro nos humilha. Olha para Saulo diante da presença e da luz de Cristo. Cadê aquele homem poderoso? Cadê o fariseu importante? Cadê o homem letrado? Cadê o homem que respirava ameaça de morte? Foi humilhado. A luz de Cristo, meus irmãos, nos humilha. A luz de Cristo faz a gente reconhecer a nossa pequenez. Por mais sábio que Deus tenha permitido que nós nos tornemos, meus irmãos, nós sempre seremos nada diante da luz de Cristo. E é isso que esse texto nos mostra na primeira parte, meus irmãos. Esse texto nos mostra que a soberania de Cristo revelada a Saulo faz ele reconhecer a sua pequenez. Mas a segunda verdade, meus irmãos, que esse texto nos mostra, é a mediação da igreja e a confiança na palavra. Ananias, meus irmãos, e a missão àquela pessoa que foi transformada, e a missão a Paulo, que foi transformada pela luz que iluminou seus olhos. Dos versos 10 a 16, nós vemos que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e ele recebe uma visão do Senhor. E nessa visão, o Senhor diz a Ananias: vá à casa de Judas e procure a Saulo. Impõe as mãos para que ele veja. E o que é que acontece com Ananias quando ele recebe essa ordem? Ele hesita. Ele lembra o histórico de violência de Saulo. Em um dos seus relatos, não me lembro a carta agora, ele diz que ele invadia as casas e arrastava as pessoas para lançar na prisão. Ele era um homem extremamente violento. E essa fama já estava nos ouvidos de Ananias. E quando o Senhor diz: vá, toque nele para que ele volte a ver, Ananias hesita, tem medo, porque nós, como seres humanos, meus irmãos, nós temos medo.
Nem sempre, meus irmãos, vai ser fácil nós obedecermos uma ordem do Senhor. E obedecer a ordem do Senhor implicará para nós, meus irmãos, a renúncia do nosso próprio medo. A renúncia do nosso próprio orgulho. A renúncia daquilo que nós próprios achamos para obedecer à vontade do Senhor. Ananias hesita porque ele lembra o histórico de violência daquele homem. Saulo era um homem perverso, violento, perseguidor. Mas o Senhor responde: vá, porque este é o instrumento escolhido para mim. Aqui nós vimos, meus irmãos, como a graça de Deus é poderosa. É um homem escolhido para mim, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis. Aquele homem que era perseguidor da igreja, um perseguidor ferrenho da igreja, agora foi chamado para uma missão: levar o evangelho aos gentios e aos reis. Isso nos faz lembrar como a graça de Deus é poderosa, meus irmãos. Como vale a pena nós orarmos e confiarmos no nosso Deus. Como vale a pena nós seguirmos o que Deus nos ordena que façamos. E por fim, meus irmãos, nós vemos o sinal visível e a nova identidade daquele homem. Lá nos versículos 17 ao 19, a Bíblia diz que Ananias impõe as mãos sobre Saulo. Saulo, ele recupera a visão e agora ele é cheio do Espírito e é batizado. Ele passa alguns dias com os discípulos e depois começa a pregar em Damasco e declara que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, é o sinal visível da conversão e da nova identidade. Quando nós nos convertemos a Cristo, inevitavelmente, nós somos convertidos para sermos cheios do Espírito Santo, para demonstrarmos frutos do arrependimento. Lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos quais são esses frutos: longanimidade, amor, mansidão, paciência. E nós vimos tudo isso na trajetória, e nós veremos tudo isso na trajetória desse homem chamado Saulo, meus irmãos. Ele teve a sua vida radicalmente transformada, e agora aquele que perseguia a igreja foi convertido. E ele prega: Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos. Então o que nós concluímos? Aqui, meus irmãos, em Atos, capítulo 9, verso 1 a 19, nos apresenta o centro da história da salvação em movimento. O Cristo ressuscitado, sobrenaturalmente, alcança e transforma um inimigo declarado da igreja. Jesus é poderoso, meus irmãos. E não existe perseguidor, opositor ou inimigo da igreja que Cristo não venha ter poder para salvar e libertar. Ele fez isso com Saulo. Ele fez isso com este homem. E este homem não somente parou de perseguir a igreja, como se tornou um dos maiores plantadores de igreja que o mundo já viu, meus irmãos. Então nós devemos aprender com esse texto 3 coisas. Primeiro, nós devemos confiar na iniciativa soberana de Deus e não nos nossos próprios recursos humanos. Como nós vimos aqui, não havia recurso humano nenhum que pudesse levar Paulo à conversão. Mas a soberania de Deus, meus irmãos, é muito maior do que qualquer coração endurecido. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que nós devemos ser uma igreja que recebe e reintegra e coloca no nosso convívio pessoas restauradas. Porque às vezes, como Ananias, quando nós vemos a conversão de alguém que não é do nosso calibre, que não é do nosso perfil, nós queremos endurecer nosso coração. Nós pregamos nas palavras, não façamos acepção de pessoa, mas na prática nós excluímos os novos convertidos. Muitas pessoas que vêm, meus irmãos, para a igreja, sentam ali, mas não tem nosso apoio, porque nós as julgamos pecadoras demais para o nosso convívio. Mas que nós venhamos fazer aquilo que Ananias fez. Ananias teve medo. Ele reconheceu o histórico daquele homem, mas ele confiou em Deus
e ele obedeceu à sua vontade. E não somente isso, nós vamos ver que nas suas viagens, algumas viagens Paulo fez com Ananias. E por fim, meus irmãos, esse texto nos mostra que nós devemos reconhecer que a transformação verdadeira, ela produz um desejo, um anseio por fazer missões imediatamente. Não existe essa de nos convertermos e ficarmos aqui parados, meus irmãos. Nós somos chamados para uma missão. Charles Spurgeon, ele já dizia, ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Então que nós venhamos reconhecer, meus irmãos, que a transformação que Deus produziu em nossa vida deve gerar em nós um sentimento de fazer missão imediatamente. Amém, meus irmãos? Então vamos orar neste momento, agradecer a Deus por sua rica palavra e pedir que Ele aplique ela em nosso coração. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor. E que nós saiamos daqui fortalecidos, edificados e transformados por tua rica palavra. Ó Deus, que nós venhamos confiar na tua soberania, Senhor. Que nós venhamos crer que não existe coração endurecido que o Senhor não possa transformar. Ó Deus, a tua graça é poderosa. E aquilo que os homens não podem fazer, tu podes, Senhor. Porque para ti nada é impossível. Não existe nada impossível para ti, Senhor. Pai, te peço que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa semana, nosso feriado. E nós te pedimos, Senhor, que na sexta o Senhor nos dê um dia muito proveitoso de discipulado. Que nós venhamos crescer, Pai, que nós venhamos conversar e juntos, Pai, nos aperfeiçoarmos para a obra do Senhor. Nos abençoe e nos conduza em paz em nome de Jesus. Amém. Amém.